Oi gente, olha aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. E eu tô aqui no INDT com a equipe do Wakewood, aquele joguinho que eu fiz um vídeo pra vocês semana passada. E eu pedi também que vocês mandassem suas dúvidas, que a gente vai conversar aqui com eles agora. Então primeiro eu quero pedir que cada um se apresente e diga o que fez no jogo. Olá, meu nome é Paulo, eu sou programador. Oi, eu sou o Heitor, sou programador. Oi, eu sou o Adriano, sou programador. Marcos Gabriel, equipe de teste. Eu sou Abraão, designer visual. Sou o Felipe, sou game designer. Eu sou o Thiago, não sei bem o que eu fiz, mas acho que eu programei o jogo. Eu sou o Wesley, eu sou motion designer. Eu sou o Silvio, sou gerente do projeto. O meu papel é não atrapalhar o trabalho desses caras aqui. Beleza, então vamos aqui para a primeira pergunta, que é aquela clássica, né? De onde surgiu a ideia de fazer esse jogo? Quem vai responder? O jogo ele surgiu em casa, assim. Eu tava de férias, só que eu sempre gostei de desenhar, gostei de desenho animado, essas coisas, e eu sempre quis fazer um jogo. E aí eu tive vontade de fazer um jogo, algo legal, assim, simplesmente divertido, que as pessoas gostassem, fosse um passatempo. E aí eu resolvi fazer algumas coisas em casa. Aí quando eu voltei das férias eu mostrei pro Heitor e a gente começou a desenvolver nas horas vagas, assim. E depois, quando o projeto já estava com uma cara, digamos assim, aí a gente mostrou para um gerente. Ele gostou da ideia e a gente começou a desenvolver mais e aí a coisa foi crescendo. Segunda pergunta é: como é o mercado de games em Manaus? E a gente pode colocar também, não sei, mas no Brasil, que, né, a gente sabe que não é tão famoso, né? Quem pode responder essa? O mercado hoje, assim, aqui em Manaus, tá crescendo bastante nos últimos anos. A gente tem alguns estúdios crescendo aí. Tem muita graduação e pós-graduação surgindo na área. E no Brasil também isso é um reflexo, né? A gente está tendo agora distribuidoras aqui, o Steam brasileiro, que é uma distribuição de jogos só daqui do Brasil. Vários estúdios pequenos também, independentes, estão surgindo. E um próprio reflexo disso é o Wakewood 1, né? Que ele foi disponibilizado só para o Windows Phone ano passado. E ele fez 1,5 milhão de downloads, né? Agora a gente está com o Wakewood 2, o Wakewood Infinity, que é a nossa promessa aí de bater esse recorde. Beleza. Agora vou perguntar aqui para os programadores. Muita gente fez várias perguntas sobre a questão do desenvolvimento. E uma delas foi: em quanto tempo a gente pode botar o Wakewood 2, que é o que teve o vídeo e é o que está no momento agora, em quanto tempo foi desenvolvido o Wakewood 2? Bom, essa pergunta é um pouco complicado, porque o projeto passou por várias transformações. Oficialmente ele começou em dezembro do ano passado, mas tinha um programador só, que era eu. Então eu desenvolvi praticamente todo o gameplay do jogo. Mas de uns 4 ou 5 meses pra cá, a gente está desenvolvendo ele com a equipe completa, né? Então é um pouco difícil de eu te dizer assim, foi desenvolvido em tanto tempo, mas eu diria que uns 6 ou 7 meses, uma média mais ou menos aí para desenvolvimento desse jogo. E assim, muita gente perguntou quais os requisitos para se tornar um desenvolvedor de jogos. Inclusive perguntaram também sobre questão de cursos e faculdades que a gente tem opção para poder entrar nesse mercado. Primeiramente, tem que gostar muito de programar. Desafios lógicos, entender muito como ocorre o fluxo de código. A melhor maneira de estruturar uma ideia ou algum requisito de negócio. No caso de um jogo, né, tem vários requisitos para implementar. E com relação à faculdade, pode ser tanto um cara de ciência da computação, engenharia da computação, que são cursos que têm disciplinas voltadas à programação. Mas isso não é uma regra geral. Por exemplo, tem um amigo meu que ele já desenvolveu jogos, desenvolve bem até, e ele é formado em biologia. Bom, então agora eu queria saber assim,
como é que funciona o processo de criação do game desde o início, passando por todas as etapas, porque a gente tem aqui umas 10 pessoas e cada um contribui um pouquinho para esse jogo ser feito, certo? Então, assim, como é que funcionou essa questão da mecânica, do gráfico, como é que junta todas as ideias para fazer o Wakewood? O processo, assim, no geral, o nosso aqui que a gente usa é bem colaborativo, assim. Então, a gente tem designer visual, a gente tem designer de animação, motion designer, tem game designer, tem desenvolvedor, tem tester, enfim. E todo mundo dá um feedback que é importante para o desenvolvimento do jogo, né? Um dos lados muito positivos dessa equipe é justamente isso, assim. A gente tem um diálogo muito aberto, a gente conversa o tempo todo. Então isso ajuda muito o processo, acelera o processo de criação também. Então, assim, mais do que criar o jogo, mais importante eu diria que é o balanceamento, que é a parte de refinamento do jogo. Isso é que faz a maior diferença, assim, se o jogo vai ser bom ou não. Porque ideia para jogo todo mundo tem, né? Volta e meia alguém chega assim, tu é game designer, eu tenho uma ideia fantástica para um jogo, não sei o quê. Não, beleza, eu ouço e tal. Mas o mais importante é refinar isso daí, transformar isso de fato num produto divertido, num produto bacana e rentável, principalmente. Muito bom tu ter tocado nesse assunto de rentabilidade, que foi uma das perguntas que a gente teve. Que o jogo ele está sendo disponibilizado free, né? Em todas as plataformas. E vocês colocaram algumas propagandas e tem a questão da lojinha. Então, a pergunta foi, né? Quanto vocês ganharam com Wakewood 2? Mas eu acho que vocês podem, assim, só explanar rapidinho. E também a questão, vocês ganharam um prêmio, não foi? No congresso? Pois é. Então, quem pode falar um pouquinho mais sobre isso? O jogo ele tá muito recente, tá há 2 semanas nas lojas, então a gente não tem dessa estimativa financeira. Lógico, nós temos uma projeção de quanto a gente pretende arrecadar, mas a gente não tem esses números ainda. A gente está ainda com os downloads, de certa forma. É o que a gente planejou praticamente, uma média de 1.500 downloads por dia, mais ou menos. E é uma informação nova que eu tenho que te passar. A gente está planejando para essa primeira quinzena de setembro o lançamento mundial do jogo. A gente está em contato aí com uma agência, ele vai preparar todo o material para a gente. E aí a gente teve muita divulgação no Brasil, mas agora a gente quer alcançar aí a mídia internacional. Bom, sobre a premiação do SB Games no ano passado, nós fomos para o Simpósio Brasileiro de Games lá em São Paulo. E o Wakewood acabou recebendo premiação em 3º lugar na categoria Jogos Mobile, pelo aspecto visual e artístico, e uma outra categoria que é Jogos Mobile no aspecto tecnológico. Bom, esse ano o Wakewood Infinity vai participar. A gente está esperando a resposta do simpósio, né? Mas estamos torcendo aí para participar de novo do SB Games 2014. Mas nós já temos aprovados um artigo que a gente publicou, eu e o Adriano, falando sobre uma inteligência artificial aí que a gente fez que testa o jogo pra gente ficar jogando o Wakewood. Bom, muitos de vocês perguntaram também quais as ferramentas, quais os programas que eles utilizaram para fazer o game. Então eu vou passar aqui o microfone e cada um vai explicar um pouquinho. Bom, assim que eu lembro de cabeça, primeiramente Unity, lógico, o jogo foi todo feito em Unity. Além disso, a gente usou muito Visual Studio também, com a ferramenta de edição de código feito pronto para Windows, né? Mas outros programadores também utilizam outras ferramentas para desenvolver, para editar código, TextMate, o Sublime, o próprio MonoDevelop. MonoDevelop também é pronto para isso. Para controle de versão de código, a gente usou o Git, né? Ferramenta gratuita. Que eu posso mais dizer, para debug eu uso muito Android Monitor, que é para verificar log do aparelho, essas coisas. Ferramenta para desenvolvimento na nuvem, né, de código na nuvem, a gente usou a ferramenta da Microsoft, que foi o Azure, que é uma plataforma como serviço, né, você pode hospedar script, banco de dados, enfim, toda aquela parte do rank, né, que é salva na nuvem, então fica tudo armazenado lá. Com relação à parte visual do jogo, foi toda feita em Photoshop, assim. O Photoshop é a única ferramenta que eu uso, assim, até para fazer a animação do personagem. As animações que tem no jogo e do personagem foi tudo feito no Photoshop, frame a frame, visual, desenho e tudo.
Sim, pra game design não tem assim um software que tu vai usar, né? É muito papel e caneta, principalmente. E principalmente builds testáveis do jogo, assim. Game design é basicamente o balanceamento, depois que a ideia tá pronta e concebida, nivelar, enfim, ver quando uma missão tá com um objetivo alcançável, mas que seja desafiador, ver se o usuário o jogador tá conseguindo arrecadar um número ok de moedas no fim, que possa garantir para ele jogar algumas partidas e comprar alguma coisa, para ter um objetivo tangível também, né? Então, e a gente usa também, assim, para documentar o Game Design Document, que na verdade é o principal documento que o Game Designer vai fazer. Nele a gente consegue comunicar com todo o time todas as decisões de game design do jogo, de regras, etc., requisitos, restrições, enfim. A gente usa uma wiki, que é o sistema de Wikipedia, assim, que você vai preenchendo lá e construindo, inclusive com o auxílio do resto do time, né? Bem colaborativo mesmo. Bom, eu sou o Motion, então eu cuido das outras animações e algumas animações no jogo. E eu uso Photoshop também, mas uso muito After Effects, que é um software de finalização e de animação e para efeito especial, essas coisas, né? E pro vídeo também. Para vídeo uso o Premiere ou After Effects para fazer o vídeo de divulgação e tal. Tem tem um Xcode também, que é o editor no Mac, né? Que a gente usa para fazer build para iPhone e iPad. Mas tem uma ferramenta muito importante também que a gente esqueceu de falar, que é uma ferramenta in-house, né? A gente que desenvolveu, que se você perceber, o jogo ele é um jogo infinito, mas ele tem a fase gerada aleatoriamente, né? Os obstáculos são criados ali por um algoritmo que fica rodando por trás, e esses obstáculos não são organizados de uma maneira aleatória. Tem um game designer, um level designer, ele pega uma ferramenta que nós desenvolvemos, que a gente chama de Level Editor, e essa ferramenta te permite selecionar todos os obstáculos que a gente desenvolveu, colocar eles de uma maneira que você acha interessante ali e testar dentro do jogo, né? Você dá o play lá, testa, vê se tá bacana, vê se falta algum ajuste, alguma coisa assim, e salva isso num formato que depois a gente publica junto com o executável do jogo no telefone, e o jogo lê esse arquivo, né, nesse formato e cria lá dentro os level chunks, que a gente chama, né? Os pedacinhos de fase que foram desenvolvidos por um level design. E esses pedacinhos todos são unidos ali aleatoriamente. Não tão aleatoriamente assim, tem uma certa lógica, né, para ir crescendo o nível de dificuldade, enfim. Mas o jogo é montado dessa forma, né? Aí entra aquelas bombas, porque eu odeio aquelas bombas. Elas foram feitas para serem odiadas. Então. Falando especificamente sobre esses elementos, a bomba ela já entrou mais pro finalzinho, né? Ali perto do lançamento, não foi? E aí é o tipo de situação que você tem que dar uma segurada na galera que gosta de jogo, eles gostam pra caramba disso, e volta e meia, se deixar, tem entrando novas coisas no jogo até bem próximo do final do projeto, e aí a gente acaba não tendo tempo pra esse tipo de coisa. Então eu tenho meio que frear as ideias quando, dá pra colocar mais coisas. Eu falei, cara, mas não tem tempo pra isso, entendeu? Só complementando o comentário do Silvio, assim, teve alguém que falou que jogo é que nem filho, né? Tu acha que ele nunca tá pronto pro mundo, assim, mas uma hora tu tem que entregar e se desapegar e, enfim, deixar ele lá. Porque dependendo da gente, o projeto é infinito e sempre vai ter melhoria, sempre vai ter elemento novo, etc. Bom, uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem é o que faz um tester, né? Fica jogando o jogo o dia inteiro. No início do projeto a gente não tinha muita ideia de como fazer esse teste para jogos mesmo. A gente teve que dar uma pesquisada, né? Eu e a Luana, né, que não estamos aqui também, que faz parte da equipe. E a gente, pro teste de jogo, a gente busca, né, testar realmente o jogo, né? Testar as ferramentas que o jogo tem, né? Tentamos fazer uns testes unitários também nas ferramentas. E não é só apenas, né, ficar jogando, não é só diversão, né? A gente tem que ver cada detalhe do jogo, cada parte, né, que pode sofrer, né, pode ter algum bug que a gente chama, que é o erro dentro do software. E a gente tem pesquisa, né, tem que pesquisar bem e ficar de olho em cada estrutura do jogo, né? A gente tem duas ferramentas, que é o Jira, que é uma ferramenta de controle de defeito, que a gente passa para os desenvolvedores. Às vezes tem que brigar para convencer, né, que um bug é um bug mesmo. Tem que fazer um vídeo, né, para mostrar que está acontecendo mesmo. E depois eles corrigem e a gente volta e fica nesse controle para controlar o defeito, né?
além de ter vários casos de teste que são estruturas, né, que normalmente acontecem um bug ou acontece alguma coisa do jogo, né, alguma ferramenta. É bom falar que o time de validação são eles quem decidem quando o produto está pronto para ir para público ou não. Então a palavra final não é minha, pode até ser minha, mas eu assumo os riscos, né? Mas quem decide de fato se o jogo está preparado para ir para público é o time de validação. Então assim não é só diversão, a responsabilidade é muito grande. Aqui é a sala de observação. Aqui a gente tem câmeras, microfones por toda a sala, toda a extensão da sala, todos os campos. A gente consegue mirar as câmeras para os usuários. A gente pode fazer teste ou no sofá, com o usuário jogando super informalmente, ou aqui em cima da mesa, sempre com um mediador junto, né, que vai estar fazendo perguntas para ele sobre o que ele está sentindo, o que ele está jogando, se ele tem algum feedback, enfim. Aqui esse espelho ele só é possível chegar de um lado, agora a luz está acesa, então a gente consegue ver dos dois. Eu vou apagar a luz para você ver. Tá desligada, ele parece que é um espelho, sabe? Tem alguém lá observando. E algumas características de jogo, elas permaneceram devido a esse retorno. Foi algumas coisas que a gente colocou no jogo para ver como que ia ser, e aí o feedback do usuário foi tão bacana que não, isso tem que estar, que nós decidimos de manter no jogo. E aqui é a nossa linha de controle, né? Tem todos os equipamentos que a gente precisa para gravar a sessão do jogador, tanto o som quanto o vídeo, pode dar zoom, um controle de várias câmeras ao mesmo tempo. Bem bacana. Bem completo. Isso. Bom, veio o Felipe conversar com a gente, né? Pedir uma força aqui do Lab para que a gente medisse a diversão dos participantes, dos jogadores do Wakewood. E na época a gente trabalhava aqui com a Adriana, que é a nossa psicóloga, e foi um grande desafio a gente fazer isso, né? A gente ainda não tinha testado nenhum jogo, a gente já tinha expertise de testar com usuários, fazer um teste de usabilidade, mas não com jogos. Então foi bem interessante, a gente pegou o jogo no começo, bem cru, ainda não tinha interface, não tinha nada, a gente avaliou mais a questão da jogabilidade, ver se as pessoas conseguiam jogar, se elas conseguiam realizar os comandos. Nesse teste a gente percebeu que, devido à dificuldade do jogo, um tutorial era extremamente necessário. Mas apesar de a gente encontrar alguns probleminhas e as pessoas terem dificuldade de fazer alguns comandos, a gente viu que o jogo era bastante divertido para elas. E o segundo passo, depois já com o resultado dessa pesquisa, eles fizeram algumas melhorias no jogo, colocaram uma interface, então a gente pôde testar o tutorial que eles fizeram a partir desse teste que a gente realizou. Aí nesse teste a gente já fez o eye tracking com o eye tracking, que é um equipamento que rastreia, que ele vai rastrear para onde a pessoa está olhando. Então eles tinham uma proposta de tutorial e a gente pôde ali avaliar se esse tutorial estava ok, se as pessoas conseguiam realizar os comandos, jogar direitinho a partir desse tutorial. Então, o que a gente fez? A gente viu que o jogo ele encaixa num estilo específico, né, que é de Infinite Run. São corridas que você tenta ir até o final, tenta fazer mais pontos a partir de um start, né? Então a gente viu o que funcionava em outros jogos, o que a gente tinha de melhor, o que a gente tinha de pior para poder resolver esses problemas. A gente identificou a partir de 2 jogos, né, que eram bem populares, quais são os pontos mais interessantes, e a gente tem uma lista de sugestão para o pessoal de design. Então eles identificaram que talvez fosse interessante trabalhar algumas informações na tela de carregamento, melhorar o desenho do personagem, né, desenho no sentido do caminho que ele fazia, né? E aí a gente está vendo se vai ser implementado para ver se há necessidade de mais testes ou deixar para uma próxima versão. Bom, gente, essa foi a nossa conversa aqui com o pessoal da equipe do Wakewood. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou passar aqui para o Silvio, que ele tem algumas informações para vocês. Bom, pessoal, então o jogo está na loja, está disponível para as 3 plataformas, para as principais plataformas, né, Android, iOS e Windows Phone.
O jogo foi lançado 2 semanas atrás, mas o trabalho não parou. O time continua trabalhando com o feedback dos usuários. A gente está incluindo ainda outros elementos que estavam planejados para entrar agora. O projeto ainda tem aí mais uns 2 meses, mais ou menos. E ainda tem novidade para entrar. E o convite para a galera é que no outro final de semana, 12, 13 e 14, o Wake vai estar participando do Anime Jungle Party. Vai ter uma competição e vamos premiar aí alguns brindes. Quem venceu a competição do Wake Wuri. Depois que você baixar o jogo e jogar bastante e tal, faça um review na loja pra gente também. Dê umas 5 estrelinhas lá. Tem no Facebook também, o Wake Wood. A gente tem lá a fanpage do jogo. Você pode mandar mensagem pra gente também. Se tiver alguma dúvida, encontrar algum erro, alguma coisa. A gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês. E é isso. Baixem lá, joguem bastante. Valeu. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, clique subscribe aqui embaixo e pode baixar o jogo que a gente vai ficar muito feliz.